Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém. Esse é o primeiro culto de oração que eu trago a mensagem junto dos irmãos nesse ano de 2023. E uma das coisas que eu tenho pensado sobre esse ano, sobre aquilo que Deus tem nos dado como para seguir adiante, é justamente essa nossa jornada, a trazer mensagens que consigam falar tão bem a cada um. Já é muito difícil, porque nós vivemos e nós estamos aqui nessa noite com diferentes fases de vida, diferentes momentos, e é um grande desafio, não é? Tanto tem o vovô, a vovó, como tem um bebê amamentando ali, né? Está nessa hora do culto se alimentando. Eu sei que muitos irmãos gostariam de estar comendo também agora, não é? Mas ele tem direito, ele pode, né? Ou bebê ou a bebê, né? Mas está ali, a bebê, não é? Está ali a garotinha amamentando, não é? Com a mamadeirazinha dela. Irmãos, falar então sobre uma jornada, sobre o momento que a gente está passando na vida, é então talvez ainda mais complicado, porque se somos diferentes na nossa fase de vida, no momento de vida, a nossa faixa etária, quanto mais o momento exato em que nós estamos vivendo, pelo que estamos passando. Eu não sei, eu conheço de caminhar uns tantos poucos daqui que estão, conheço os pastores, nós temos o nosso pequeno grupo, né? É um pequeno grupo, né, pastor? Que toda semana nós pastores nos reunimos com o ministro de música também, o Dimi, e compartilhamos nossos motivos de oração, e a gente se conhece um pouco mais. Conheço aqui alguns outros, né, que já tiveram o prazer de serem meus amigos, né, de me conhecer, e tantos outros eu não conheço, eu não sei que momento vocês estão passando, qual é o momento de vida. Mas a Bíblia, ela é perfeita. E ela traz vários momentos em que simplesmente quando lemos, a gente entende que tem tudo a ver com a gente. Porque aquele que inspirou a palavra de Deus, o próprio Deus, ele sabe muito bem quem nós somos. Ele sabe muito bem que tipo de vida nós levamos e por onde nós passamos. E ele sabe o que dizer para nós. Isso está na palavra de Deus. Então essa série que nós vamos começar hoje, vai somente esse mês, é a série Salmos de Peregrinação. É a terceira série de salmos que eu faço aqui em cultos de oração, né? Ao longo desses quase 8 anos, não é um atrás do outro, mas é a terceira série, é a série de Salmos de Peregrinação. Os Salmos de Peregrinação, também em algumas versões de Bíblia, são chamados de cânticos de romagem, ou então cânticos de degraus, não é? São uma sequência de 15 salmos. Salmos esses que trazem esperança, eles são os salmos 120 até o 134. São salmos de esperança. E uma das curiosidades nesses salmos aqui, é que eles têm sempre uma introdução meio que desesperançosa, sabe? Como se a pessoa não estivesse sabendo aonde chegar. E ele cresce, né? Muitos teólogos até dizem assim, que chama degraus justamente pelo crescer desse salmo, mas existem outras opiniões também a respeito desses degraus, até degraus físicos do templo, em que muitos, quando chegaram em Jerusalém, passavam e percorriam, que eram exatamente 15 degraus, não é? Mas o que nos importa é entender o espírito que foi escrito isso aqui. São salmos feitos de um coração humano, olhando para a realidade que estava vivendo o povo de Israel, e gritando, pedindo socorro, mas no desenvolver desses salmos, há sempre um final, um desfecho de plena confiança no Senhor. E eu acho que isso é tão comum a nós. Independente, mais uma vez eu falo, do momento de vida que estamos passando, muitas vezes a gente olha para frente, para os lados, e até para trás, e diz, Senhor, mas eu não sei por onde eu vou caminhar, o que é que vai acontecer ao longo desse ano. A gente planeja, mas a gente não tem certezas. Mas aí, no desenvolver das nossas orações, a gente precisa carregar essa certeza, de que Deus, que é o Criador de todas as coisas,
de que Deus, que é o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele há de mostrar a sua vontade, e essa sua vontade é boa, perfeita e agradável. O salmo que a gente vai estudar hoje é o Salmo 121. É o segundo salmo dessa série dos salmos de peregrinação. Salmo 121. Abra aí sua Bíblia. Salmo curto, 8 versículos, mas que há ensinamento aqui para toda uma vida. Salmo 121. Enquanto você vai abrindo, eu queria pensar com vocês sobre viagens. Quando estamos viajando, o que é que você gosta de fazer? Pensa aí, o que é que você gosta de fazer enquanto você está viajando, não é? Tem gente que gosta de dirigir. Eu conheço um pastor, não é? Aqui da nossa igreja, né? Eu não vou expor o nome dele, né? Ou senão eu diria que era o pastor Marcos, que ama dirigir. Ele gosta de viajar dirigindo. Isso para mim é tão difícil, gente. Sabe, eu amo não dirigir viajando, mas gosto de viajar. Não é? Acho cansativo, me estresso no sentido de ficar o tempo inteiro preocupado quando estou dirigindo. E aí, durante a viagem, quando esta viagem eu não estou dirigindo, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de ler um bom livro, e assim eu vou fazendo minha viagem. Eu não sei o que você gosta de fazer. Se você também gosta de dirigir, de repente percorrer grandes percursos, você deve ter na sua cabeça também as paradas que você faz, os lugares que você gosta de parar, como bons evangélicos que somos, para comer, não é? E aí paramos muito para comer, né? Como crente que somos, e coisas que a gente faz durante a viagem. Esses salmos de peregrinação, eles são o sentimento do povo de Deus enquanto viajava. Um sentimento, e que talvez a gente tenha uma série de sentimentos nas nossas viagens, porque o sentimento da viagem, irmãos, onde eu quero chegar com isso, é que o sentimento vai depender para onde é essa viagem, o que você vai fazer nessa viagem, e ao longo do percurso, seja quantas horas forem, ou menos de uma hora, você vai criando expectativas, você vai revivendo talvez alguma coisa, se você vai a algum lugar que você já conhece, isso você vai sentindo. Aqui você tem um povo de Deus, com o sentimento de que eles estão retornando à terra prometida por Deus, que eles estão vislumbrando, na verdade, a terra que Deus os havia prometido, o lugar de adoração, a liberdade de adorar a Deus. Então eu queria que vocês sempre, nessas próximas quartas-feiras, trouxessem esse sentimento com vocês. Nós estamos lendo o povo de Deus esperançoso, mesmo que à primeira vista eles não pareçam ter tanta esperança, mas isso cresce à medida que eles caminham, e assim tem que ser nossa vida. Diz o seguinte, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é só um salmo, irmãos, e já tem tudo isso aqui. Nos versículos 1 e 2, nós temos isso que eu tenho mencionado, um olhar e um pedido de socorro. Um olhar, e é interessante ler dessa forma, que Deus inspirou ao escritor desse salmo, mas a gente tem aqui um agente humano, descrevendo, preparando essa poesia, essa canção, e ele traz então um sentimento. Eu olho para os montes, eu olho para aquilo que está à minha volta, e eu não sei de onde vem meu socorro. Não é que o socorro vem das montanhas, não é realmente um olhar sem esperança, de não entender o que está por vir. À minha volta, eu não tenho mensagens
de que Deus está agindo. À minha volta eu não tenho manifestações sobrenaturais de um Deus que está agindo. Eu vejo montanhas. Eu vejo um acidente geográfico natural e que se forma ao meu redor e eu me vejo cercado por isso. Cercado por falta de esperança. Há tanta gente assim. Há tanta gente pedindo socorro, mas sem saber de onde vem a ajuda. E, infelizmente, muitas pessoas que de repente não carregam uma fé no Senhor, elas vão olhar para os montes, elas vão olhar para as cidades, elas vão olhar para os prédios, elas vão olhar para o trânsito, elas vão olhar para a família, elas vão olhar para tudo quanto é lugar, e sequer saberão de onde virá o socorro delas também. Mas o versículo 2 já é uma resposta à própria pergunta do salmista. A certeza de onde vem esse socorro. Ou seja, o meu socorro eu não estou vendo, mas eu sei que ele vem. Eu vejo montanhas, mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Você consegue viver uma esperança dessa? Você olha para a natureza, eu vejo montanhas, e eu sei que meu Senhor vem de lá. Sabe, eu não sei quantos de vocês já viveram uma experiência de pedir um socorro. Você está vivendo ali uma experiência de perigo e você pede um socorro. Por exemplo, você chamou uma ambulância. Parece que demora uma vida para chegar, gente. E você fica ansioso, e você vai para a janela, ou corre para o meio da rua para ver se essa ambulância não chega. E você fica calculando, daqui para o hospital leva quanto tempo. E você fica pensando, não, mas quando a ambulância vier, vai fazer aquele barulho, os carros vão sair da frente e ela no instante chega. Mas quando você está correndo um perigo, quando você está pedindo socorro, parece que demora uma vida, demora demais. Essa nossa esperança de que o socorro vem do Senhor, a partir da perspectiva do salmista aqui, ele não dá nem sinais, ele simplesmente enxerga a natureza. E a certeza não está porque vem uma sirene, porque vem um som de ambulância chegando. A certeza vem pela fé, que o socorro vem de Deus. Quantas vezes nós clamamos, e de repente, pela nossa falta de fé, pelo nosso imediatismo, clamores que ficam pela nossa história, a gente deixa para lá, parou de clamar. Sabe, você que costuma vir na quarta-feira, de repente, entre tantas quartas-feiras que você compartilha o seu pedido de oração, talvez chegue uma hora que você diga, Deus, eu vou virar a página, eu vou trazer outros pedidos que eu talvez esteja ocupando a sua agenda, Deus, de pedidos de oração. Ainda bem, né, que o mural de oração de Deus, ele é infinito. Mas, irmãos, eu mesmo já vivi experiências assim, de tanto pedir, sem enxergar o socorro, que eu comecei a adiantar outros pedidos, a ir adiante nas minhas orações. Nós temos que olhar, e mesmo sem ver, esperar num socorro de Deus, porque esse Deus, conforme o salmista diz, Ele é o Criador do céu e da terra, ou seja, volta para o primeiro, quando eu olho para os montes, agora sim eu entendi, eu vejo Deus, porque foi Ele que criou esses montes. Eu não estou vendo a ambulância, eu não preciso, porque eu vejo Deus. Na criação eu enxergo Deus. Então, irmãos, quando nós estamos clamando por socorro de Deus, você consegue já ver a ambulância chegando, você consegue ver Deus. Você consegue ver Deus nas obras dele, consegue ver Deus no que ele tem feito na vida de outras pessoas. Você se alimenta de esperança, você vê Deus na sua palavra. Você vê Deus numa canção. É possível ver Deus em tantas e tantas montanhas ao redor de nós. O versículo 3 e 4, ele cita Deus com esse adjetivo, o chama de guarda. E é interessante para alguém que está pedindo socorro, ter à disposição um guarda, ter à disposição um protetor. E o versículo 3 e 4 vai dizer que esse guarda, ele não apenas me protege, mas ele é um guarda que me ajuda a caminhar. Versículo 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, e ele nem dorme.
Sabe, quando eu tenho certeza que o meu socorro vem de Deus, e eu caminho nessa fé, nesse socorro, eu entendo que Deus está guiando os meus passos. Porque se eu corro desesperado, eu posso não saber onde estou pisando. No desespero, a gente pensa besteira. No desespero, a gente age de forma errada. É preciso ter um Deus que nos socorre e ainda coloca a mão debaixo dos nossos pés para que a gente não caia, para que a gente não tropece. Está aí o pastor Vitor, logo logo ele vai ser pai, e aí ele vai ter uma segunda preocupação com a casa dele. A primeira que ele tem é se a Nala, que é uma cachorra que tem o tamanho do pastor Vitor, ela vai devorar coisas dentro da casa. Então ele preparou a casa para receber a Nala. Diferente vai ser preparar a casa para receber a filha ou o filho deles. Porque eles vão ter cuidado, eles não vão deixar que a quina de uma mesa fique fácil para uma criança bater a cabeça. Um pai se preocupa. O salmista, ele está olhando e está dizendo, Deus se preocupa por onde eu ando. Deus é como um pai cuidando o tempo todo para que ele não caia. A gente vê muito isso dia de domingo, às vezes as crianças sobem aqui, e a criança, ela tem uma noção espacial esquisita, ela só sabe subir pela escada, mas descer ela quer descer por lá. Ela esquece ou então ela ainda não aprendeu, né? Eu posso estar julgando a criança, de repente ela só aprendeu a subir, ela ainda não aprendeu a descer, né? E ela só quer descer pelo lugar mais rápido, não é? Que é do lugar mais alto, e às vezes a gente vê os pais correndo, né? Porque as crianças são corajosas, a gente vai crescendo, vai ficando mais frouxo, não é? Então, como eu não cresci, talvez eu seja uma pessoa corajosa. O guarda, irmãos, esse é o nosso Deus. Ele é como um pai que guarda, um pai que cuida. Não é um soldado, não é um guarda com uma arma, não é um camarada com um escudo ou uma espada. É um Deus que nos guarda. Ele não dorme. Essa certeza do salmista também é algo espetacular. Porque nós dormimos. Então, enquanto eu estou dormindo, Deus está acordado. E quando eu estou acordado, Deus também está acordado. A certeza aqui, meus irmãos, é que o cuidado de Deus é interminável. É que o cuidado de Deus é permanente em nossas vidas. Está aí uma coisa que nem nós humanos conseguimos fazer. Passar 2 anos da criação, do crescimento de uma criança sem dormir, acordados. Eu tenho um amigo, irmãos, que recentemente a filha deles, recém-nascida, teve alguns problemas enquanto dormia. E ele passou 3 dias sem conseguir dormir. Ele ficava sentado, feito um zumbi, olhando para a filha dele, com medo. E isso acabou com o resto da vida dele, o poder de concentração, ele não conseguia mais preparar sermão. Pois é, irmãos, o guarda. O nosso Deus não se cansa, o nosso Deus não precisa de uma noite de sono para no outro dia cuidar de você. Ele está cuidando. Mas será que a gente crê desse jeito? Será que na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa peregrinação, tem horas que a gente pensa, Deus, será que o Senhor parou de me guardar? Será que o caminho que eu estou fazendo, o Senhor nem está perto? Pois é, a certeza do salmista é que esse Deus não dorme. Ele não dorme, o guarda de Israel não dorme. Versículos 5 e 6, a gente tem um outro adjetivo atrelado a Deus. Ele é o protetor. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Meus irmãos, Deus, a nossa sombra. A sombra é um fenômeno interessante. A sombra é um fenômeno que ele acontece por causa da luz. E é um fenômeno que, a depender da posição da luz, essa sombra, ela estará num tamanho diferente. E quando eu era criança, eu tinha muita alegria quando minha sombra estava grande. Eu nunca tive uma sombra muito grande. Deus como a nossa sombra é uma ideia de que Deus está o tempo todo e Ele parte de nós, Ele está conectado a nós. É maravilhoso isso, irmãos. A gente não já falou que Deus é um guarda que não dorme, é um guarda permanente.
E é um guarda-costas que está o tempo inteiro conosco. Ah, pastor, mas isso aí é poético, isso aí é bonito, e por que um crente pode ser assaltado? Cadê o guarda? Sabe, irmãos, eu conheço um diácono aqui dessa igreja que ele foi assaltado, os assaltantes o levaram dentro do carro e disseram que ia matar ele. E ele confiou em Deus e ele continua diácono dessa igreja. Tem coisas que a gente não entende, que a gente consegue explicar. Algumas outras, Deus permite e a gente não consegue explicar, o pastor não tem resposta para tudo. Mas o que eu sei é o que está escrito na palavra de Deus. E essa palavra diz que Deus é a minha sombra. Ele está comigo o tempo todo. É a minha sombra à direita. É o lugar de confiança onde eu tenho Deus na minha vida. Ainda no versículo 6 diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqueles que escreveram esse texto, eles conhecem o deserto. Você conhece a história do povo cativo que caminhou pelo deserto, que tinha um cuidado tão especial de Deus, que se manifestava de forma natural, mas ao mesmo tempo sobrenatural, porque Deus usou uma nuvem, por exemplo, para cuidar do seu povo, para que o sol não os queimasse durante o dia. Mas à noite Deus levantava uma coluna de fogo, mais uma relação natural. O fogo é natural, mas de uma maneira sobrenatural esse fogo permanecia com o povo, não queimava o povo, apenas aquecia na noite do deserto. Pois é, o salmista aqui vai dizer então que o sol não vai molestar, o sol não vai te derrubar, Deus te guarda. E aí, quando eu penso nessa visão do salmista de um sol que pode matar, mas um Deus que cuida, e que nem de noite você também vai deixar de receber o cuidado de Deus, porque Ele continuará. Eu vejo e penso que muitas vezes esse cuidado natural de Deus, essa nuvem de Deus, ou essa coluna de fogo de Deus, acontece que a gente nem percebe. É natural o Deus que nos protege. E aí é quando eu digo, e vez por outra eu falo isso, de agradecer a Deus pelos livramentos que eu nem sei. De que naturalmente Deus está nos protegendo e às vezes a gente não entende, nem vê, nem sabe, mas Ele está protegendo. E às vezes a gente não agradece, justamente porque a gente não sabe. A gente não tem uma visão completa. Para Deus é natural, Ele simplesmente está oferecendo meios para nos proteger. E de repente para a gente foi só um dia que passou. Você trabalhou, saiu de casa, trabalhou, cuidou dos seus afazeres, voltou para casa e dormiu. E esqueceu de agradecer, porque Deus te protegeu. Porque parece muitas vezes que Deus protege quando um carro desgovernado passa a 1 centímetro de você. Aí você diz, Deus me protegeu. E quando nenhum carro passou, Deus não protegeu? E quando nenhum acidente aconteceu, Deus não protegeu você? Quando nós vivemos num mundo com tantos acidentes e temos orado por 2 países que sofreram tanto com terremotos, e a gente pisa firme aqui e diz, Deus, obrigado, meu prédio está de pé, tantos e tantos, milhares de mortos. Pois é, meus irmãos, Ele é o nosso protetor. E aí o pastor Léo levantou uma questão agora, 2 países em que nós temos orado por tanta gente que morreu, tanta tristeza, tanta dor, tanto sangue. E o Senhor, será que não estava protegendo eles? Está aí uma resposta que eu não sei te dar agora. Eu quero conversar com vocês sobre o que Deus tem feito na sua vida. Ele tem nos protegido. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Ou de repente você está em casa nos acompanhando, e Deus está te protegendo aí também. Você está conseguindo participar de um culto. Você é um protegido de Deus. Na nossa sociedade, você ser considerado um protegido, muitas vezes de forma pejorativa, é uma maneira de dizer que você tem favores. Ah, você é um protegido, você tem favores na empresa, você é um protegido. Gente, nós somos protegidos por Deus. Nós temos o favor de Deus. Esse favor se revela na graça.
Nós temos favores de Deus. Ele faz muito mais do que a gente merece. Muito mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia garante isso. Nós somos protegidos de Deus. O Senhor te guardará de todo mal, versículo 7. Guardará a tua alma. O cuidado de Deus é muito maior do que as nossas expectativas humanas, gente. A gente espera que Deus preserve o nosso corpo, a nossa integridade física, as nossas contas pagas. Pensa direitinho nas orações que você já fez durante essa semana. Se elas não estão tão ligadas à realidade física, à sua realidade física, à sua integridade, à sua segurança. O salmista diz que Deus vai além. Ele guarda aquilo que está além do físico. Ele guarda a tua alma. A tua alma está guardada em Deus, de modo que ela já tem um destino. Ele já comprou o teu ticket para o céu. A tua alma está guardada. Será que a gente agradece por isso? Deus, obrigado porque minha alma está guardada. Sabe, talvez dependendo do lugar que você fizer uma oração dessa, as pessoas vão te julgar. Essa pessoa está orando pelas almas. Mas esse Deus, Ele já guardou, Ele já assegurou em Jesus Cristo. Ele já assegurou o destino das nossas almas. E o versículo 8, ele diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A gente tem aqui extremos, né? Saída e a tua entrada. O agora e o para sempre. Eu acho interessante a sequência dos extremos, a primeira que aparece aqui. Ele já começa pela saída e fala a entrada depois. Normalmente a gente primeiro entra e depois sai, não é? Mas vamos pensar nisso aqui, que a saída que nós temos é a nossa chegada nesse mundo, e a entrada é a entrada no céu. Ele nos guarda em todo esse tempo, porque quando a gente chegar lá, a gente não vai mais sofrer, a gente já estará constantemente com guarda, convivendo com guarda nos céus. Já não precisaremos pedir socorro, já não correremos riscos. Apenas pensar dessa forma, e aí ele fala desde agora e para sempre, uma perspectiva da eternidade, mas também uma ideia humana do imediatismo. Eu sei que Deus está me guardando também agora, porque muitas vezes o discurso cristão, ele se estabelece tão somente na esperança, tão somente no que Deus fará, né? E às vezes a gente canta e nem se atenta para isso, ao dizer que o melhor de Deus está por vir. Sim, existe muito mais de Deus para as nossas vidas, mas às vezes a gente coloca tanto a nossa expectativa só lá, na chegada, no futuro, que nos faz muitas vezes acreditar que é até pecado pensar no aqui e agora. O salmista, ele fala, o Senhor guardará, sim, desde o agora e o para sempre. É preciso pensar no agora também, porque nós somos crentes num Deus também do agora, um Deus do agora, do já. Ele está agindo, ele está acontecendo. Não é por acaso que nós dependemos de uma constância na nossa fé, na nossa caminhada, porque é o Deus do agora. Agora eu preciso viver a minha fé, agora eu preciso viver com Deus, agora eu preciso orar, agora eu preciso acreditar na mensagem da palavra de Deus, agora, e não depois. Você já conheceu alguém que diz, não, um dia eu vou ser crente? Ela não está vivendo o agora de Deus. Olha que maravilhoso é viver o já de Deus nas nossas vidas. Sabe, às vezes eu conto minha história para um novo convertido, uma pessoa que está, um jovem que está chegando na igreja. Ele diz, pastor, você já viveu tanta coisa. E ele fica às vezes com os olhos arregalados com as minhas experiências de vida. E eu digo, rapaz, você não tem ideia a minha inveja de você que nasceu dentro de uma igreja. Eu queria ter vivido todas as coisas que você viveu dentro da igreja. Sabe, desde criança, ter a tia orando aqui para eu ir para o culto infantil, eu não vivi isso, irmãos. Eu não vivi essas coisas. E eu queria tanto ter vivido. Mas Deus tinha outros planos para a minha vida. Deus é o Deus do já, sim. Não é depois, é agora. Então, você tem vivido
essa esperança, essa fé no Deus do agora e do para sempre? Você tem vivido esses gritos de socorro, mas você tem conseguido ver Deus na criação, nas montanhas, nos dias de aflição? Você consegue ver Deus? Ele é o teu guarda, Ele é o teu protetor. Como tem sido a nossa relação durante essa jornada? Eu não sei como é o seu 2023, o que você tem planejado, como está a tua peregrinação aqui nessa terra. Eu só sei de uma coisa: todos nós somos peregrinos. Estamos numa viagem. Um dia ela vai acabar, mas enquanto aqui estamos, precisamos carregar essa essência de fé aqui, de um Deus que está permanentemente cuidando de nós, dos nossos passos, está guardando a nossa vida, de um Deus que está conosco, que sim, tem interesse no teu já, mas que tem preparado já um para sempre para as nossas vidas. Então baixa a tua cabeça, eu quero orar com você sobre esse Deus. Pensa aí na tua jornada, na tua vida. O que é que tem acontecido nos teus dias? Quais são os pontos de confusão, de conflito, até mesmo de fé, na tua peregrinação? Pensa aí, apresenta a Deus. Deus, isso aqui eu não estou entendendo, por que isso está acontecendo na minha vida? Fala com Deus, pergunta mesmo. Quem sabe Ele não já deu a resposta, mas fala com Deus sobre a tua jornada, sobre a tua peregrinação. Ó Pai, nós queremos, Senhor Deus, entender a tua intervenção, Senhor Deus, na nossa peregrinação, ó Pai. Nós queremos, Senhor Deus, olhar para os montes, olhar para os nossos problemas, olhar por aquilo que nos rodeia e ver o Senhor como nosso socorro. Sim, Deus, muitas vezes a gente não consegue enxergar, o Senhor está lá, o Senhor está aqui, mas Deus nos faz ver, nos faz enxergar o Senhor, porque aí nós temos a esperança de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor está constantemente nos guiando, do nosso lado, como a nossa sombra, de que o Senhor também nos protege, de que nós fomos favorecidos do Senhor, e como é bom ser protegido de Deus, do Senhor. Ó Pai, mostra para aqueles que estão perdidos, que a caminhada está vacilante, Senhor Deus, que o Senhor não é apenas o Deus do amanhã, mas o Senhor é o Deus do agora, e que os perdidos precisam do Senhor já. Deus amado, abençoa cada um de nós, ó Pai, que possamos, Senhor Deus, olhar para a nossa jornada, a nossa peregrinação, e perceber esses elementos, o Senhor que nos socorre, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege, e o Senhor que está na entrada, na saída, o Senhor que está no agora e no para sempre. Permanece com teu povo, Senhor Deus, e que assim como esses que um dia escreveram esse salmo, viveram dias difíceis, mas se balizaram na esperança do Senhor, assim sejamos nós, Senhor Deus. Sejam dias maus, sejam os dias mais ou menos, sejam dias até bons, mas que a nossa esperança esteja no Senhor, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.